Olá pessoal, meu boa noite a todos. Boa noite. Que todos estejam aqui com boa vontade de servir, de doar, de receber. E nos agradecemos pela presença de todos aqui nesta casa, irmãos em Cristo, acolhendo a cada um e levando ao entendimento do grande amor do Divino Mestre Jesus, que nos encaminha. O estudo do Evangelho nesta terça-feira é do capítulo 21, haverá falsos cristos e falsos profetas, e o tema a ser estudado hoje é Jeremias e os falsos profetas. Então vamos nos aquietar o nosso pensamento, voltar para dentro de si, esquecer as preocupações do dia e nos unimos em pensamento com a grande equipe que se encontra com os mentores da casa e os trabalhadores. Divino Mestre Jesus, pela sua grandiosa bondade, que nos oriente a cada um com sua luz, com seus ensinamentos, nos abraçando, nos dando as boas-vindas, nos levantando a cada um de nós, que é o nosso pensamento. E vossa Mãe Santíssima, rogando por todos nós, acolhendo de cada um as preces, acolhendo de cada um a boa vontade de servir, graças a Deus. Nós temos como palestrante Luciene Pereira e a dirigente Iraídes, e no momento eu vou ler um minuto de sabedoria. Mantenha a amizade de seus amigos, saiba retribuir com gratidão os benefícios que recebe. Não seja ingrato. Se de alguém receber benefícios, não o esqueça, não o expulse da roda de sua amizade. Não fira seus amigos, não magoe aquele que muitas vezes se sacrificaram para dar-lhe momentos de alegria. Não negue seu carinho àqueles que se desvelaram para proporcionar-lhe felicidade. Graças a Deus. Vou passar para Iraí para ler a entrada do Evangelho. Jeremias e os falsos profetas. Eis o que disse o Senhor dos Exércitos: não escuteis as palavras dos profetas, que vos profetizam e que vos enganam. Eles divulgam as visões de seus corações, e não o que aprenderam da boca do Senhor. Dizem aqueles que me blasfemam: o Senhor disse, vós tereis a paz. E a todos aqueles que caminham na corrupção de seu coração, não vos atingirá o mal. Mas quem dentre eles assistiu ao conselho de Deus? Quem viu e quem ouviu o que ele disse? Eu não enviava esses profetas, e eles corriam por si mesmos. Eu não lhes falava, e eles profetizavam de sua cabeça. Eu ouvi o que disseram esses profetas, que profetizam a mentira em meu nome, dizendo, sonhei, sonhei. Até quando essa imaginação estará no coração dos profetas que profetizam a mentira, e cujas profecias não são senão seduções de seus corações? Se, pois, esse povo, ou um profeta, ou um sacerdote, vos interroga e vos diz: qual é o fardo do Senhor?
vos lhe direis, vós mesmo é que sois um fardo, e eu vos lançaria bem longe de mim, disse o Senhor. É sobre essa passagem do profeta Jeremias que convosco vou conversar, meus amigos. Deus, falando por sua boca, disse: é a visão dos seus corações que os faz falar. Essas palavras indicam claramente que, já naquela época, os charlatões e os exaltados buscavam do dom da profecia e os exploravam. Abusavam, por conseguinte, da fé simples e quase sempre cega do povo em predizendo por dinheiro boas as agradáveis coisas. Essa espécie de mentira era bastante generalizada na nação judia, e é fácil de compreender que o pobre povo, em sua ignorância, estava na impossibilidade de distinguir os bons dos maus, e era sempre mais ou menos enganado por esses supostos profetas que não eram senão impostores ou fanáticos. Não há nada mais significativo do que estas palavras: eu não enviei esses profetas, e eles correram por si mesmos. Eu não lhes falei, e eles profetizaram? Mas adiante diz: eu ouvi esses profetas que profetizam a mentira em meu nome, dizendo: sonhei, sonhei. Ele indicava assim um dos meios empregados para explorar a confiança que tinham neles. A multidão, sempre crédula, não pensava em contestar a veracidade de seus sonhos ou das suas visões. Achava isso muito natural e convidava sempre esses profetas a falarem. Após as palavras do profeta, escutai os sábios conselhos do apóstolo São João, quando disse: não acrediteis em todo o Espírito, mas experimentai se os Espíritos são de Deus. Porque entre os invisíveis há também os que comprazem no logro quando encontram ocasião. Esses enganados são, bem entendidos, os médios que não tomam bastante precaução. Aí está, sem contradita, um dos maiores escolhos contra a qual muitos vê bater, sobretudo quando são novatos no Espiritismo. É para eles uma prova da qual não pode triunfar senão por uma grande prudência. Aprendei, pois, antes de todas as coisas, a distinguir os bons e os maus espíritos, para não vos tornardes vós mesmos falsos profetas. Espírito protetor. Graças a Deus. Depois da leitura do Evangelho, Jeremias, os falsos profetas, passa para Luciano, fica à vontade para fazer os seus acréscimos e nos esclarecermos. Boa noite a todos. Finalizando esse capítulo 21, que é sobre o tema, capítulo 21. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Esse tema, ele nos traz um alerta, né? Porque aqui o tema já especificando, dizendo que haverá falsos cristos e falsos profetas. Então, ele nos quer dizer
dizer que nós, como cristãos, temos que ter ali aquele cuidado, aquela advertência, aquela percepção, de nós não cair nas armadilhas, né, dessas pessoas. Que essas pessoas, elas são bem preparadas, elas são muito bem estudadas, elas têm um grau intelectual muito sutil, e eles faz com que atraia multidões. São pessoas preparadas no meio da sociedade, entre nós. Quando Jeremias aqui relata lá naquele tempo antes de Cristo, veja só quanto tempo existe pessoas, né, falsas, pessoas enganadoras, porque naquele tempo não é o tempo de hoje. Aquele tempo, Jesus usava qualquer um dos seus filhos com o dom da mediunidade para que Deus pudesse passar alguma comunicação, porque nem todos tinham a possibilidade de compreender o que Deus gostaria de falar com aquele povo naquela época. Naquela época não tinha escolas como tem hoje, não tinha livros como tem hoje, não tinha esse conhecimento acessível. Então, Deus usava os seus filhos com esse dom para eles poderem profetizar. E esse sentido de profeta, para nós, achamos que é alguém muito importante, é alguém muito estudado, é alguém da elite. E não é. São pessoas que receberam o mérito, a capacidade de passar aquele conhecimento que Cristo quer nos passar. Então, qualquer um de nós podemos ser bons profetas. Porque naquele tempo, como já citei, não tinha o conhecimento que tem hoje. Então, Deus, Ele usava do dom da mediunidade nas pessoas para eles adquirir esse conhecimento e repassar para aqueles povos. E aí, as pessoas muito leigas, o que o profeta lá falava, dando a mensagem de Deus para aquele povo, aquela nação, eles acreditavam. E aí, os falsos profetas, que são aquelas pessoas que usaram daquele dom, usaram da palavra de Deus, usaram do seu anunciado para fazer o mal. O mal como? Já que eu já sei como conquistar a multidão falando da palavra de Deus, eu vou chegar para eles e também dizer que eu recebi mensagem dele. E aí eu vou usufruir, eu vou usar como comércio, eu vou usar como bem para mim. Porque o profeta enviado por Deus, ele estava ali para ajudar a uma sociedade. Já o profeta falso, ele está ali em prol dele mesmo. E não é diferente nos dias de hoje. Hoje, os falsos profetas, eles estão em esquina. Eles estão ali vendendo, eles estão anunciando mentiras, né? Anúncios falsos, que nós chamamos de charlatões. Então, assim, esse evangelho de hoje, esse capítulo 21, ele nos traz uma advertência, para que nós possamos rever as pessoas ao nosso lado, as nossas atitudes, porque também nós podemos ser um falso profeta. Não é porque eu não estou ali vendendo algo, citando algo, anunciando algo, que eu não posso ser um desses que eu citei. Eu posso também ser um falso profeta dentro do meu lar. Será que eu estou fazendo de acordo como
são as virtudes de um cristão? Será que eu estou sendo uma boa esposa, uma boa mãe, uma boa filha, uma boa vizinha? Então, esse chamado de advertência não é só para você profetizar algo que vai acontecer, algo verídico. São as nossas atitudes, para que nós possamos ver que ele diz aqui, no capítulo, ele diz assim: reconhece-se a árvore pelo seu fruto. Missão dos profetas, prodígio dos falsos profetas, não acrediteis em todos os espíritos. Os falsos profetas e os verdadeiros profetas, eles serão reconhecidos pelos seus frutos. Então, gente, fica fácil. Fica fácil. Aqui está na palavra, né? Fica esse chamado para que nós possamos ter mais conhecimento do Evangelho, porque aqui ele está explicando tudo. Como que nós podemos ver e reconhecer esse falso profeta, que é a mensagem, que é essa advertência que o Evangelho nos traz, que o capítulo nos traz, vendo as suas atitudes. Nós podemos conhecer as pessoas através das suas atitudes. Eu não vou acreditar em você, você dizendo o que você é. Você pode dizer e não ser. Eu só saberei quem é você no dia a dia, convivendo, lidando com suas atitudes, com seus atos. Então, nós somos profeta de Deus. Cada um de nós aqui, que estamos aqui nesse momento, somos profeta enviado por Deus. Cada um de nós temos uma missão. E essa missão é qual? De fazer o bem, de fazer todas as virtudes que ele pregou, que ele nos ensinou. Isso é ser profeta. Isso é ser cristão. E ele disse: conhece-se a árvore pelo seu fruto. Nenhuma árvore má dará mau fruto. Então eu pergunto: quem são esses falsos profetas? Quem são eles? Aqui nesse momento, alguém poderia imaginar se já se deparou com algum falso profeta? É isso? É essa pergunta que vos faço. Disse: todos os enviados por Deus com a missão de destruir os homens e lhes revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. Sim, muitos trazendo consigo esse dom mediúnico, muitos usam para ajudar o próximo, como aqui na casa espírita. Quando eu cheguei, a nossa irmã Iraíde, ela disse, e eu sempre escuto ela citar: aqui nós não fazemos cura, nós não curamos. Aqui nós utilizamos das energias dos espíritos, e aí, com mérito, com o merecimento de cada um, a cura acontece ao período, através da sua crença, da sua vida, da sua prática aqui na casa. Não é verdade, Iraíde? Não existe cura. Eu, desde que entrei na doutrina espírita, eu ainda não vi um espírita dizer: lá na minha casa fez cura essa e daquela, ou vai ter cura essa ou daquela. Porque aqui nós não trabalhamos com propagandas e promessas. Aqui a gente praticamos e ensinamos a praticar o bem. E é através dessa prática, é através dessa vinda, dessa entrega aqui na casa, dessa conexão com os espíritos, que a cura acontece. Primeiramente, nos modifica o nosso modo de pensar.
o nosso modo de agir. E aí já vai nos moldando para nós adquirirmos mais conhecimento, para que nós possamos cada dia ser melhor. Essa sim, aqui é o tratamento espiritual, é a lapidação do ser humano para o conhecimento da verdade. É o que eu aprendi desde que cheguei aqui e que também repasso para as pessoas na qual eu converso. Muitos me perguntam como que é aqui a casa espírita, e eu falo de uma forma simples e objetiva, onde muitas das vezes outros perguntam com curiosidade. E lá, vocês conversam com os espíritos, eu queria saber isso de tal coisa. Não, aqui não é uma casa de adivinhações. Aqui é uma casa de amor, de acolhimento. Não é verdade? Então é isso que nós devemos ter cuidado, o quanto cristão, desse tipo de comportamento, né? Esse tipo de pessoas que está ao nosso redor, que muitas das vezes também ele está ali se fingindo de um bom profeta, de um profeta bom, e pode distorcer todo o seu conhecimento que você passou para ele em relação aqui à nossa casa. Porque tem pessoas que têm o dom de fazer isso. São aquelas pessoas amargas que nunca se abriram para compreender o Evangelho, a palavra de Deus. Os prodígios dos falsos. Os falsos cristãos, os falsos profetas, se levantarão e farão grandes prodígios e coisas a espantar, ao ponto de seduzir e que fosse possível os próprios escolhidos. Nós, aqui da casa, sempre eu escuto em palestras de amigos, falando em relação a esses prodígios que eles fazem. São muitos, já citaram aqui, Dr. Júnior, Salles, em relação a esses grandes espíritas que tem por aí afora, né? Como o último, que foi um escândalo, né? Inclusive ele saiu da cadeia porque estava com a saúde debilitada, junto de Deus. Isso. Eu dei uma estudada, uma pesquisada em relação àquele profeta, porque ele profetizava antes numa perfeição, ele atraía multidões, mas depois o dinheiro, a fama, subiu sua cabeça e ele distorceu o seu compromisso enquanto cristão e profeta. Ele distorceu, ele usou da fama para utilizar de si próprio, né? Em relação às vítimas que passaram por ele e que relataram os abusos na qual ele fazia. Então, esse está visível aí nas redes sociais para qualquer um de nós ver, ouvir e pesquisar. Esse sim era um falso profeta e permanece sendo. Está arrependido? Tá, mas foi. E hoje mais ninguém vai ao seu encontro. Por quê? Porque ele se escandalizou. Não foi ninguém que escandalizou ele, foi ele mesmo que se escandalizou, através de suas ações, através dos seus atos. Então, nós temos que ter cuidado com essas pessoas. São essas pessoas que prometeu coisas absurdas. É tanto que iam pessoas grandes, políticos, grandes empresários, à sua procura, porque ele curava, ele trazia o imediato. E essas pessoas atraem multidões, mas eles têm o dom de ludibriar, né? De dar e mostrar aquilo que você quer ver.
Então, você já vai com aquela certeza que você vai encontrar. Não é isso? E eles são muito inteligentes. Eles são muito inteligentes para fazer com que atraia esse tipo de pessoas, né? Para que eles possam conquistar. Então, nós devemos ter muito cuidado com esse tipo de pessoas. E os milagres? O milagre no Espiritismo. E tem milagres aqui, tem cura na nossa doutrina espírita. Não peçais aos espíritos prodígios e nem milagres, porquanto ele formalmente declara que os não opera. E é como eu citei para vocês, aqui na casa espírita nós não prometemos milagres, cura, apenas nós fazemos o que tem que ser feito, que a doutrina nos ensinou, e aí vai do seu merecimento, vai da sua fé, vai da sua persistência, né? Em busca de um passe, em busca de ouvir a palavra, e aí você já começa a mudar seu comportamento, mudar suas atitudes, mudar tudo em si. Esse sim é um tratamento, mas não promessa de cura. A casa espírita, mais uma vez, ela não usa promessas de prodígios a ninguém. Os caracteres dos verdadeiros profetas. Os verdadeiros missionários de Deus têm de justificar pela sua superioridade, pela sua virtude e pelos seus resultados e pela influência da moralizadora de suas obras. Como é que eu vou identificar os bons profetas? Eu citei os falsos profetas e dei o exemplo do Senhor, né? Enfim, como é que eu vou identificar se aquela pessoa, ele é um bom profeta? Pelas suas atitudes, pelas suas ações, pelo que você pratica, não pelo que você fala. São pelas suas ações, né? E não é um João de Deus. Eu não preciso estar ali. Hoje eu recebi uma mensagem de um espírito dizendo que você vai curar de tal doença. E aí muitas pessoas me procurarão e aí eu vou falar coisas que, na verdade, eu não recebi mensagem nenhuma. Entende? Mas o bom profeta, ele não vai sair espalhando que fez algo de importante ou que vai acontecer algo de importante. Não. O bom profeta, ele vai fazer através de uma boa ação. Ele vai numa casa de caridade, ele vai num abrigo, ele vai numa comunidade, vai saber como que anda aquelas famílias carentes. Esse sim é um bom profeta. Agora sim, ele não está prometendo, ele está ali para ajudar, para acolher, para trazer uma solução. Ele não está prometendo cura e não fazendo promessas. Ele está ali para ajudar, para melhorar uma sociedade, para mostrar uma virtude. Esse é o sinal de um bom profeta. Então fica fácil, gente, para que nós possamos ter em mente essa identificação. Porque quando a gente coloca ao pé da letra a palavra, a gente diz, não, como é que eu vou identificar? Como é que eu sei? Gente, é através das suas ações, é através das suas atitudes. É isso? E que profetas somos nós, qualquer um de nós. Não precisa ele ser importante. Não precisa eu criar nele porque ele saiu na televisão. Não. Viu? Nós só precisamos ter essa certeza das ações que ele faz. Quais ações ele fez, em qual cidade. Como que é essa referência dessa pessoa, para que eu possa me entregar às suas ações, para que eu possa ajudar
parceiro dele. Então, esse é o convite do Evangelho, para que nós tenhamos essa advertência, esse olhar para a atitude do outro, porque cada um de nós temos esse dom de profetizar. Na minha outra palestra, foi também sobre esse tema, né, que nós estamos finalizando. E eu citei e vou repetir. Nós somos profetas de Deus. Cabemos nós a se moldar. Se formos má, vamos nos melhorar. Vamos rever nossos erros e fazer algo melhor, algo de melhor. É isso? Aqui, em Mateus, ele também fala, o mais importante não é nos reconhecermos se somos verdadeiro ou mau profeta. Nossas obrigações não é fazer com que os outros parem de fazer coisas erradas. A nossa obrigação é fazer com que os outros notem os nossos acertos. Então, nós não somos obrigados a apontar o dedo a ninguém. A você, olha, você errou, você fez isso e aquilo. Não. Não é a nossa obrigação enquanto profeta. A nossa obrigação é nós fazermos e o outro nos espelhar em nós. Essa é a mensagem. Essa é a boa ação. Essa é a mudança de nós cristãos que temos que fazer. É se moldar para nós sermos referência do outro. Eu vou citar um exemplo. Eu sou uma pessoa muito ignorante, muito rígida, não tenho amizade com ninguém na minha comunidade. Eu venho para a palestra espírita ou vou para a igreja católica ou qualquer outro centro e eu escuto a palavra e eu compreendo. Porque não é só você escutar e ir para casa, não. É você refletir aquilo que você escutou. E aí, o que é que eu vou fazer? Eu já sei que eu sou aquela pessoa chata, ignorante, não gosto de me comunicar com ninguém. Mas a partir do momento que eu ouvi a palavra de Deus e como você deve ser, o quanto cristão, eu já começo a mudar minhas ações, as minhas atitudes. E vocês pensam que o outro não presta atenção? Presta atenção sim. E aí, já vai aprender com você aquilo que você está fazendo. Porque até então, antes, você tinha um comportamento. E logo depois, você mudou esse comportamento. Eu conheço várias pessoas que mudaram o seu comportamento em relação às suas atitudes morais. E isso é gratificante para nós e para Deus. É muito gratificante. Quantos de nós já escutamos evangélicos, pessoas que eles costumam dizer aceitaram Cristo, mas que eles viviam de bar em bar, de festa em festa, fazendo tudo que achava que era certo e depois eles se resignaram e vivem uma nova vida. Porque ele encontrou a paz, a compreensão, ele se sentiu na obrigação, enquanto ele compreendeu que estava errado, de fazer o certo. E é o que Mateus aqui, ele está nos ensinando, que nós não estamos aqui para apontar o dedo a ninguém. Nós estamos aqui para fazer diferente e sermos referência para alguém. Essa é a mensagem do Evangelho de hoje. E quero dizer a vocês que não canso de dizer que nós somos cristãos e que nós podemos fazer o amanhã diferente. Que nós não sejamos aquelas criaturas errantes de hoje. Que nós possamos fazer o dia de amanhã diferente. Essa é a minha mensagem e muito obrigada.
Pois é, pessoal, nos agradecemos a ele pelas colocações que Luciana nos colocou. Jeremias e os falsos profetas. Jeremias, ele faz todo um conteúdo relacionado ao estudo do Evangelho no capítulo 21. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Desde, eu acredito, de 30 a 500 anos antes de Cristo, ele já vinha trabalhando a cada um que vos seguia para ter cuidado, para não ter credibilidade em uma só pessoa, em um só conhecimento. Foi aí que Kardec passou a codificar todos esses conhecimentos e antes de tudo Kardec veio Moisés e o proibiu, pôs limite a esse conhecimento das pessoas. Tudo o que iam fazer ia um oráculo, e aquela pessoa, profeta significa pessoas que têm mediunidade e altos conhecimentos, que fez compromisso com a espiritualidade na sua reencarnação, para trazer conhecimento para todos nós, aqui, nesse mundo, ou que diria, vales de dor e gemido de sofrimento. Veio para orientar cada um. Mas você sabe que nós somos ambiciosos, nós queremos mais. São poucos que querem se doar. Se doar não é tão fácil para cada um de nós. E os ensinamentos de Jesus é a doação, é o amor ao próximo. O autoconhecimento é amar a Deus sobre todas as coisas. É o autoconhecimento. E onde a gente encontra esses conhecimentos? Dentro de cada um de nós. Onde se encontra Deus? Em tudo que você possa imaginar. Até numa plantinha. Até no micro-organismo. Porque tudo é criação de Deus. Se você perguntar, somos irmãos. Muitos diriam, eu não sou irmão. O cara não vale o que tem. Mas ele é irmão de todos nós. Porque na criação divina não tem como escapar. O perdão. Trabalhar o perdão, sim, é aceito por tudo. Perdoar, a gente tem aquele choque. E temos os falsos profetas da erraticidade, como foi falado na terça-feira passada. E somos incentivados. Somos direcionados pela nossa mente e pelos espíritos, sim. Nós não somos donos dos nossos pensamentos. Nós só somos donos do pensamento quando a gente se coloca diante da decisão. Então, a próxima terça-feira, o palestrante vai ser Salles Almeida, abrindo o capítulo 22. Aquilo que Deus juntou não se separa. A insolubilidade do casamento. Ele vai falar sobre o companheirismo, sobre o casamento. Então, para nós fazer uma pausa, eu faço o convite a Dr. Júnior para fazer a prece final. Boa noite. Se assim desejar, convido a todos a fechar os olhos. Agradecer pelo dia de hoje. Agradecer pela caminhada, pelas coisas boas que foram nos colocadas, assim como pelas coisas difíceis.
pedir a Deus para que nos alinhe, nos coloque sempre no bom caminho, afastar os maus pensamentos, pois assim teremos a oportunidade de enxergar os bons espíritos do nosso caminho, os bons profetas. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, fazemos mais outra pausa e todos se organizem em fila para o passe magnético. E eu peço encarecidamente o silêncio, o comportamento, isso é muito importante para todos nós. E na hora que sentar, dizer assim: Jesus, cura minha alma, e pense nele fortemente. E aqui eu deixo o meu grande abraço, e aquele abraço e boa noite.